Olá, pessoal! Eu me chamo Kiara e tenho uma habilidade incomum. O fato é que as minhas mãos podem curar doenças. Na minha história, contarei como aprendi sobre o meu dom e como eu utilizo. Você irá encontrar momentos de tristeza, alegria, amor e emoções pela frente. Tudo começou quando meus pais me permitiram ficar com minha avó por algumas semanas. A escola estava em quarentena. As aulas eram ministradas online, então não havia sentido ficar entediada em casa. Na casa da minha avó havia natureza, lago, ar puro e as mais deliciosas panquecas do mundo no café da manhã. E também duas das minhas melhores amigas moravam perto de lá, e naquele momento eu sentia muito a falta delas. Quando cheguei na casa da minha avó, uma grande notícia me esperava. Um garoto muito bonito e seus pais se mudaram para a casa em frente e já tinha feito amizade com minhas amigas. Isso era ótimo! Agora haveria mais amigos por perto. Então me apressei e fui conhecer o Jack. Para ser sincera, eu me apaixonei por ele imediatamente. Às vezes parece que você olha para uma pessoa e tudo dentro de você vira de cabeça para baixo, como se você a tivesse esperado por toda a vida. Seus olhos eram os mais calorosos do mundo e sua voz era mais suave do que as outras. Por acaso isso soa familiar para você? No primeiro dia, tentei ao máximo não demonstrar meus sentimentos, mas à noite, quando Jack foi chamado por sua mãe e fiquei sozinha com as meninas, entreguei o que sentia. Rita estava contando algo sobre ter visto recentemente um estranho animal na floresta. Maria ouvia com entusiasmo e naquela hora eu estava voando em algum lugar nas nuvens. E, sem perceber, rabiscava o nome do Jack com um pedaço de graveto no chão. Só podia ser, disseram as meninas sorrindo, e então voltamos para casa. Mas parece que uma das meninas logo deu com a língua nos dentes, porque de manhã Jack veio atrás de mim e me convidou para dar um passeio, e nas costas dele escondi um pequeno buquê de margaridas. Foi tão doce e eu flutuei de alegria. Eu teria 5 dos melhores dias da minha vida pela frente. Jack era tão incrível, amável, gentil, engraçado, compreensivo. Eu nunca conheci um garoto como ele antes. Eu não queria me separar dele nem por um momento. Rita e Maria ficaram emocionadas e disseram que éramos o casal perfeito. Durante a caminhada, Jack me confessou seus sentimentos e disse que, infelizmente, amanhã à noite ele e seus pais iriam viajar para o Canadá e ele não sabia quando voltaria. O quê? Mas como assim? Logo agora que arranjei um namorado, ele decidiu viajar para tão longe? Então eu comecei a chorar com a má notícia. Jack decidiu me acalmar e disse que ele não tinha escolha e que deveria ir para o Canadá. Ele disse que manteríamos contato e faríamos videochamadas todos os dias e trocaremos toneladas de mensagens. Mas mesmo assim fiquei triste e continuei chorando e perguntando ao Jack por quê. Eu simplesmente queria algum tipo de explicação lógica sobre tudo que estava acontecendo. E logo Jack desistiu de esconder. Ele disse que estava doente e agora sua saúde havia piorado significativamente e que precisava urgentemente de um tratamento longo e difícil, que era questão de vida ou morte. Eu descobri que ele tinha problemas nos pulmões e, devido à doença, eles estavam deteriorados. Cada dia era crucial e ele precisava agir o mais rápido possível. Eu não preguei o olho naquela noite e tentei descobrir uma forma de ajudá-lo. Eu tinha certeza de que haveria uma saída. E pela manhã uma ideia surgiu na minha cabeça, que lembrei ter visto em um filme. O amor cura tudo. Eu decidi que só poderia curar o Jack por meio dos meus sentimentos e não duvidei de nada. Então, na manhã seguinte, fui direto até ele e pedi que fôssemos dar uma volta. Tenho que admitir que agora ele realmente parecia doente. Eu entendo que você vai me considerar maluca. E então coloquei minhas mãos em seu peito. Jack estava me olhando de forma estranha e eu podia sentir a energia saindo de minhas mãos. Ficamos assim por 5 minutos e então eu afastei as mãos. Jack perguntou o que era aquilo e eu comecei a chorar novamente e contei a ele sobre minha teoria. Ele sorriu e disse que também sentiu algum tipo de energia saindo das minhas mãos, que parecia enchê-lo por dentro e que era uma sensação muito estranha e incomum para ele. Jack viajou à noite e foi como se uma parte de mim tivesse ido com ele.
Eu nunca me senti tão vazia na minha vida. Minhas amigas tentaram me distrair e me confortar, mas foi em vão. Nos dias seguintes fiquei completamente arrasada e devastada. Todos os meus pensamentos giravam em torno do Jack e eu temia que nunca mais fosse vê-lo. Após 5 dias eu tive um choque. Bem cedo pela manhã bateram na minha porta. Minha avó foi abri-la e alguns segundos depois Jack apareceu no meu quarto com um buquê de margaridas. Eu não acreditei no que vi e corri para abraçá-lo. Acontece que quando Jack e seus pais chegaram a uma clínica canadense para tratamento, os médicos simplesmente não encontraram nenhuma doença nele. Depois de fazerem exames adicionais, eles declararam que o paciente estava completamente saudável. Não é um milagre? Mas o mais importante, Jack e eu tínhamos certeza de que foram as minhas mãos que o curaram naquele dia. Eu não sei como funcionava, mas não havia dúvida. Não havia outra razão. Infelizmente, eu teria que voltar para casa em 2 dias, mas prometi para o Jack que visitaria minha avó pelo menos uma vez por mês. E, claro, concordamos em enviar um ao outro várias mensagens todos os dias. Literalmente, 1 hora antes da minha partida, minha avó estava com a pressão alta e, por causa disso, ela tinha uma forte dor de cabeça. Em primeiro lugar, eu quis tentar ajudar a outra pessoa próxima, e em segundo lugar, só queria verificar se realmente funcionava. Coloquei minhas mãos na cabeça da minha avó e a segurei por alguns minutos. Então minha avó disse que a dor de cabeça tinha passado repentinamente e parecia que ondas de calor agradáveis percorriam seu corpo. E quando medimos sua pressão já estava normal. Acontece que fiz um verdadeiro milagre com minhas próprias mãos pela segunda vez. Eu voltei para casa e tinha muito no que pensar, e antes de tudo decidi testar minhas novas habilidades mais uma vez. Enquanto eu estive fora, papai teve uma queimadura severa na mão, o que lhe causava muita dor e desconforto. Mas o problema é que meu pai não acreditava em nada. Ele não quis ouvir sobre minhas mãos mágicas ou minhas habilidades de cura. Então eu tive que esperar até a noite quando ele fosse dormir e calmamente me aproximasse dele. Ou melhor, de sua queimadura. Bem, você já sabe como funciona o processo de cura. Pela manhã, papai acordou como de costume e foi pegar os analgésicos, da mesma forma que vinha fazendo recentemente. Mas quando ele veio para a mesa com os remédios, ele congelou e, assustado, disse à minha mãe que sua mão não doía mais. Ele a tocou e seu rosto ficou perplexo. Meio sem acreditar, ele puxou a bandagem de lado e, com isso, a surpresa aumentou. E então ele removeu completamente o curativo. A queimadura estava completamente curada e havia apenas uma cicatriz no local. Foi algo completamente incrível, porque na véspera, durante o curativo, papai viu com os próprios olhos como estava no local da queimadura, e para curar todo o local levaria cerca de 1 mês. Eu decidi não torturar meus pais e contei a eles tudo desde o início, sobre o Jack, sobre minha avó e sobre como eu entrei escondido no quarto dos meus pais à noite. Naquele dia ficou claro que minhas mãos eram realmente capazes de fazer milagres e que eu sou uma curadora. Só que eu não sabia o que fazer com esse dom e como usá-lo para não prejudicar ninguém. Porém, depois de conversar com meus pais, decidi que para minha própria segurança era melhor que ninguém soubesse das minhas habilidades. Mas estou sempre disposta a ajudar pessoas próximas e tenho prazer em curar suas doenças e enfermidades. É gratificante. Aliás, Jack e eu continuamos namorando. Já fui 3 vezes visitar minha avó depois daquele incidente. E dessa vez ele mesmo decidiu vir comigo. Ele é meu verdadeiro amor. E você, acredita em curadores e no poder de cura do amor? Conta aqui nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal.